Bem-vindos ao novo canal, bem-vindos ao Especial Informação. Hoje para mim é especial. Rui Caetano é o nosso convidado. Uma conversa que vamos ter aqui. Rui, bem-vindo ao novo canal. É um gosto enorme, ainda por cima de uma semana que de certeza que essas emoções ainda vão aí muito no teu coração. Quem te conhece, tu és uma pessoa de coração e realmente que acabar uma carreira num estádio que tantas alegrias deste e tantas recebestes, como foi no Penafiel, deve ter sido algo que mexeu contigo. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Sim, foi uma manhã de domingo de muitas emoções. Pedi ao presidente do Varzim para terminar a minha carreira. Tinha-lhe pedido já há 2-3 semanas antes para preparar a minha saída e tinha-lhe pedido para terminar em Penafiel, um clube que me diz muito, uma cidade que me diz muito. E aconteceu, acabei de uma forma muito feliz, com um golo e com uma vitória para o Varzim que estava a precisar, porque estávamos em último. Fico triste porque o Penafiel também precisava de uma vitória para chegar mais acima, mas eu sou profissional de futebol, claro. E tenho que defender as minhas cores. E essa palavra pautou-te sempre na tua carreira, que foste sempre um exímio profissional pelos clubes e honraste as camisolas que vestistes. Mas eu queria voltar um pouco atrás e àquele Rui que tinha 5, 6 anos, que possivelmente tu ainda és do tempo de ver, foi o teu pai que te inspirou, foi o teu pai que é a referência. Sim, o meu pai é o meu maior exemplo na vida e também no futebol. Ele é o meu ídolo. Acompanhei desde muito cedo. A minha vida e da minha família sempre foi o futebol. E então eu cresci a acompanhar o meu pai a ser jogador e depois, mais tarde, acompanhei como presidente. E nessa altura que ele era presidente do União Sport Clube Paredes, eu comecei a jogar nas escolinhas com 6 anos. Lembras-te do primeiro treinador que tiveste? Lembro, foi o professor Rui Moutinho. Marcou-te nessa altura? Sim, sem dúvida. Todos os treinadores que eu tive, uns mais do que outros, foram marcando, mas o primeiro é sempre especial. E ainda te lembras dessa equipa, quando tu começaste com os teus colegas? Lembro perfeitamente, ainda hoje tenho amizades muito fortes desde o tempo do União Sport Clube Paredes. E porquê é que na altura, já que o teu pai tinha uma carreira, já estava numa carreira grande, porquê é que não começaste? Podias ter acesso a começar no Futebol Clube Porto, por exemplo, nas escolinhas, porquê é que escolheste a União de Paredes? Eu comecei a jogar no Clube da Terra, eu estudava aqui, o meu pai era presidente do clube e eu comecei a jogar aqui no Paredes, onde eu fazia 50, 60 golos por época e depois na minha última época da União de Paredes eu fiz 80 golos, o que podem testemunhar isso os meus colegas. Acho que para jogar no Paredes e fazer 80 golos numa época é fantástico. E fomos campeões distritais do último ano de infantil. Ou seja, a final foi contra o Porto e ganhamos esse jogo em penaltis. E eu depois fui para o Porto. Ou seja, foi aí que eu faço a minha passagem. Foi alguém que te viu a jogar em Paredes exatamente, te convidou? Foi aí que fiz a passagem do Paredes para o Porto. Convidaram-me para ir para o Porto, eu fui para o Porto. Na altura só fui fazer, eu e o Ricardinho, que era que jogava comigo, que era o meu melhor amigo, e jogava comigo no meio campo. Fizemos os dois uma época fantástica e fomos os dois para o Porto. E depois fui para o Porto e tive 6 anos fantásticos. Do Porto foste depois para... Aliás, antes disso há um momento de registrar porque foste capitão do Futebol Porto, não é? Sim, eu cheguei ao Porto e fui campeão nacional logo no segundo ano do Porto, nos iniciados. Depois fui sempre capitão. Consegui criar ali uma relação muito forte com a estrutura, com toda a gente ali dentro e acho que rapidamente me consegui impor dentro do clube, da minha equipa, não é? Depois, no meu último ano do Porto, que é o meu último ano de júnior, acho que faço uma época fantástica, que fiz 20 e tal golos nessa época, que ficou marcante porque não havia equipa B e eu treinava sempre na equipa principal. Ou seja, eu estava sempre a treinar, era sempre chamado pelo Mr. Josualdo Ferreira, e eu treinava sempre na equipa principal e depois jogava na equipa de júniores. E então, esse ano fantástico foi muito bom porque a transição de júnior para sénior é muito difícil e eu aí fiz uma transição que fui logo para um clube da Primeira Liga que foi o Passos Ferreira. Mas nessa altura, tu quando entraste no Futebol Porto, pensaste um pouco também na carreira que o teu pai fez dentro desse clube, que o teu pai é uma das pessoas muito queridas da massa
do Futebol Clube do Porto, ou já estavas numa, ok, aqui não vou ter hipótese, ou vou para o estrangeiro ou vou procurar outro clube? Tu sentiste isso? Não, essa liga, depois da altura quando foi do Porto para o Passos, até foi o Porto que fez essa passagem. Estou sempre grato ao Porto. Claro que se perguntares ao Rui com 8 anos se acreditava na carreira que eu fiz, não acreditava. Acho que fiz uma carreira muito boa para um miúdo de 8 anos que estava no Paredes e que tinha o sonho de ser jogador de futebol. E depois eu cumpri ter o sonho de ser jogador de futebol e se fazer 100 jogos na Primeira Liga, jogar a Liga dos Campeões, jogar uma final do Campeonato do Mundo, isso é um sonho de qualquer miúdo. Mas se perguntares ao Caetano, com 19 anos, último ano de júnior do Porto, que é a equipa A, com 20 anos, que era jogador de Passos Ferreira, acreditava que ia fazer uma carreira melhor, acreditava que ia voltar ao Porto e isso não aconteceu. Pois, mas voltando ainda atrás, tu achas que por teres o nome Caetano, pela referência do teu pai, tu foste prejudicado? Porque muitas vezes podem pensar que são beneficiados, mas achaste sempre que foste prejudicado ou beneficiado por teres o Não, nome? Olha, o meu pai nunca meteu força para ser jogador de futebol, bem pelo contrário. Isso eu sou testemunha. Desde o início da minha carreira, ele nunca quis que eu fosse jogador de futebol. Apoiou-me sempre. Mas porquê que achas que ele nunca queria? Ele acha que o futebol é muita pressão, ele também vivia o futebol demasiado e achava que mas eram outros tempos, não é? Eram outros tempos e ele não queria que eu fosse jogador de futebol. Tanto é que eu, já lá vamos, não é? Que eu acabei a minha carreira para me dedicar inteiramente aos negócios, porque era uma coisa que ele queria muito. Mas o meu pai, ter o nome Caetano, há sempre motivo de comparação, não é? O pai é jogador, ele é assim, é assado, e depois o meu pai também era presidente do Paredes quando era mais novo. Ser filho do Caetano, posso dizer que por o meu pai ser conhecido, prejudica mais um pouco. É mais fácil andar escondido e não ter essa pressão. Claro que eu tinha essa pressão. E é uma pressão crescida, não é? Além de provares aquilo que tinhas que fazer, tinhas que afastar. Não, eu não estou aqui por favor, não é por ser filho do Caetano. Rui, mas voltando a Passos Ferreira, são 86 jogos. É ali também que te estreias na Liga dos Campeões Europeus e é dali que chegas à Seleção Nacional e que nós também já lá vamos. É um clube especial para ti, o Futebol de Passos Ferreira. Sim, é um clube especial. Eu fui internacional em todas as seleções, mesmo quando estava no Porto, mas ali foi o meu auge porque estreiei-me na Primeira Liga, num jogo contra o Sporting, logo a titular, com 19 aninhos, em que foi o Mr. Rui Vitória que me lançou. E é histórico para mim por tudo o que passamos. Fomos a uma final da Taça da Liga, que fomos a uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, jogámos Liga Europa. Foi nos tempos do Passos que eu fui à final do Campeonato do Mundo, que para mim é o momento mais alto da minha carreira, ou seja, o Passos sem dúvida que foram os melhores anos da minha carreira. Fui muito acarinhado em Passos Ferreira, muito mesmo, e tive lá 3 anos e meio. Se calhar um dos maiores erros da minha carreira foi ter pedido para sair de Passos. Eu estava lá. O que pediste, Rui? Estava há 3 anos e meio já no clube, achava que a minha carreira precisava ter um rumo diferente. Eu tinha o Gil Vicente que me tinha feito uma proposta muito boa e eu achava que precisava de ter um estímulo diferente e pedi ao presidente e ele não me deixava, que era o Carlos Barbosa. E depois lá passado 5, 6, 7 vezes eu fui falar com ele e ele lá me deixou sair e eu fui para o Gil Vicente. Mas acho que se não tivesse saído de Passos, se calhar ainda hoje tinha acabado lá a minha carreira. E nesse tempo vamos ao célebre jogo da Seleção Nacional, porque há uma oportunidade para tu marcares um golo. O que é que se passou ali, Rui? Hoje, passado tantos anos com a cabeça fria, o que é que aconteceu para que aquilo não fosse possível? Fiz um Mundial fantástico, acho que foi aí eu penso que até foste considerado dos melhores jogadores do Mundial. Sim, não é? Fiquei muito conhecido perante esse Mundial. Fiz um jogo com a Argentina nos quartos de final muito bom. E então depois na final eu isolei-me, estava sozinho para o guarda-redes e podia ter feito o golo e quis passar a bola por cima do guarda-redes, mas achava que era a melhor decisão para fazer o golo. Não consegui. Depois o Brasil fez golo. O Brasil tinha uma equipa incrível e era o Danilo, o Oscar, Filipe Coutinho, era o ano do Neymar, ou seja, o Neymar aí não foi esse Mundial, mas era o ano dele. E então depois eles fizeram o 3-2 e foram campeões do mundo. Se calhar fiquei um bocado conhecido, e se tivesse feito o golo, isto e aquilo, mas o Mundial foi tão bom, fiz tantas coisas boas,
que ficou para sempre marcado na minha memória. E ficou marcado na tua carreira como positivo. Mas quando chegas à seleção, o que é que um jogador sente, Rui? Mesmo sabes que nós estamos numa televisão de proximidade, para aquelas pessoas que te admiram aqui da terra, o que é que um jogador sente quando veste pela primeira vez a camisola nacional? É um orgulho cantar o hino de botas, como eu costumo dizer. Cantar o hino de chuteiras é completamente diferente, não é? E então sente-se muito mais. E eu tive a felicidade de fazer, não sei, mas perto de 60 internacionalizações. E para mim foi um orgulho grande representar a seleção. E esse Mundial, não há palavras. Quem lá estava sabe, os estádios completamente cheios na Colômbia a gritar por Portugal, que havia uma rivalidade, por exemplo, no jogo com a Argentina, entre Colômbia e Argentina, e os colombianos estavam todos connosco. Ou seja, e para mim ouvir gritar Gaetano, Gaetano era fantástico, porque foi um Mundial mesmo muito bom. E eu acho que por ser pequenino, ser baixinho e era rápido, era forte 1 para 1, as pessoas também gostavam muito de mim. Eu nesse ano, depois de regressar do Mundial, eu lembro-me que pelo Passos Ferreira eu ia jogar fora, lembro-me de ir a Setúbal e ao Marítimo, e quando era substituído era aplaudido pelos adeptos da equipa adversária. Ou seja, eu acho que também o ser baixinho, ser... um pouco, fazer lembrar um pouco o Paulo Futre, não é? Um bocadinho de cabelo, aquelas fintas, era muito rápido. Era muito rápido. Eras muito rápido. Era muito rápido e era muito forte 1 para 1. Depois tive já no último ano de Passos Ferreira também, tive 2 lesões nos ombros, em que tive muitas luxações, e acho que aí, para além de ter saído, que já disse que foi um dos meus maiores erros, depois essas lesões podiam-me ter prejudicado, e prejudicaram muito, porque passei de jogar a extremo a jogar a médio ofensivo. Ou seja, procurei, não ia tanto ao choque, não forçava tanto 1 para 1, jogava mais a 2 toques, jogava mais no meio campo, pautava mais o jogo e mudei um bocadinho a minha forma de jogar. Se calhar um bocadinho a jogar com mais medo. Sim, eu conheço-te. Sim. É? Mudei um bocadinho até aos meus 24 anos, mudei por causa das lesões, mas também porque, e tu sabes, desde muito cedo eu fui-me metendo no mundo dos negócios e nunca quis emigrar. Era isso que eu disse, porque as pessoas não sabem, mas tu estiveste muito perto do Roma, penso eu, não foi? Tive algumas propostas de mas do muitas Roma, equipas. Penso que houve ao contrário. Tiveste um passo de ir para lá, não foste por causa da tua família e dos teus negócios. Não houve uma proposta forte, certa, mas tinha muitas propostas na altura e falava-se muito, tipo a Espanha, para a Itália, para a Inglaterra, e eu nunca forcei isso, porque eu queria era ficar aqui. E depois quando eu vou para o Gil e descemos de divisão, eu em Portugal com 24 anos, eu tinha um currículo fantástico para um miúdo, não é? Que tinha acabado de fazer 24 anos, eu tinha 100 jogos na Primeira Liga e tinha aquelas coisas, aquilo tudo que já falamos anteriormente. Eu tenho que emigrar, porque o jovem em Portugal depois perde espaço, e eu tenho que emigrar para depois mais tarde voltar. Eu nunca quis emigrar, nunca quis ir para o sul do país. E então fiquei sempre... Mas o que é que queres dizer com isso? Houve alguma aproximação dos outros 2 grandes clubes, o Benfica, o Sporting? Não, tinha do sul do país propostas de outros clubes da Primeira Liga, quando saí do Gil Vicente, e eu queria jogar sempre perto de casa. E os clubes de Primeira Liga perto de casa, fechou-se a porta nessa altura. E eu não tinha, esperei até à última para jogar num clube de Primeira Liga perto de casa, porque já tinha os ginásios, já tinha investido nos ginásios, não queria sair aqui do meu mundo empresarial, que não me arrependo absolutamente nada, mas tenho consciência que prejudicou a minha carreira, que o facto de trabalhar e que começar a criar a minha carreira fora do futebol, que prejudica o futebol, porque o nosso foco não é só no futebol. Mas se me perguntares, não estou arrependido absolutamente nada, porque o meu pós-carreira vai ser fantástico e preparei muito bem. Gil Vicente é o clube também que foste feliz, é um clube que te carinhou. Eu penso que o Gil Vicente foi o clube onde eu me senti mais jogador, ou seja, onde eu me sentia melhor comigo mesmo, onde estava melhor fisicamente, onde estava melhor tecnicamente, onde estava melhor mentalmente. Só que os anos não nos correram muito bem. O primeiro ano que eu lá estive, tivemos para descer a divisão, e o segundo ano que eu lá estive, descemos de divisão. Ou seja, individualmente eu até estava bem, mas coletivamente não estando, fica um bocadinho apagado. Eu fui para o Gil e... Tu és um criativo, não é? A dada altura, a tua posição é tu e distribuir o jogo. Sim. Eu no Gil era o Mr. João Deus, que hoje é adjunto
do Jorge Jesus, e ele foi aí que passou-me de extremo para médio, e eu aí comecei a jogar médio, depois fiz a minha carreira toda a médio, fazia extremo também, mas não era igual como quando eu estava no Passos Ferreira e na seleção. Gil Vicente, sais para o Desportivo das Aves e levas já... Não, venho a Penafiel ainda, vieste a Penafiel, depois vou às Aves. Mas eu queria ir mais tarde a Penafiel, Okay. porque eu sei que também é um clube muito especial para ti, mas no Aves tu és tu que marcas o golo da subida. No Aves foi um ano fantástico, tinha um grupo inacreditável. Tive o grupo, quando fomos à Liga dos Campeões, e este grupo das Aves, acho que foram os melhores grupos e as maiores palhaçadas que existia no balneário. E isso é que faz o sucesso. E o espírito de equipa. E nós subimos divisão neste ano. Ou seja, tive a felicidade de subir divisão, tive a felicidade de fazer uma reta final muito boa, que no último jogo fiz 2 assistências na Madeira, que foi quando subimos divisão. Antes tinha feito um golo também ao Penafiel, em que nos deu os 3 pontos muito importantes. E fiz. Foi um ano fantástico, fiz amizades em todos os clubes, não é? Nas Aves. Rui, se me permites, e pelo aquilo que eu te conheço, foi também o ano a seguir do Desportivo de Aves, tu ficaste muito desiludido com o futebol, porque no fundo depois não houve renovação de contratos para aquela equipa que levou o clube à primeira divisão, não só tu, mas vários colegas teus. Desiludiste aí um pouco, não foi? Eu recordo disso. Nós subimos divisão e depois o clube quis, e eu sou muito amigo do presidente que estava lá na altura, acho que era um presidente fantástico, e ele quis trocar absolutamente tudo, ou seja, só ficou com um jogador, o resto foi tudo embora, que era toda a gente tinha contratos de um ano, criou uma equipa toda nova, e nós saímos todos. De certa forma, eu nunca quis jogar fora daqui do meu meio. As Aves era perto, e jogar outra vez Primeira Liga para mim seria muito bom, mas não aconteceu. Mas nessa altura também sabes que o futebol já estava a começar a não ser secundário, porque sempre foi a minha prioridade, mas tu sabes que já estava muito forte e cada vez mais forte no mundo empresarial. Exatamente. Mas mesmo assim não podias deixar de passar no teu Penafiel, e na altura, quando foi, e que eu também sou testemunha, entre o Desportivo de Aves e vais parar ao Penafiel, mas houve montes de convites, tiveste muitos convites, lembro-me do Tondela, que ia para a primeira divisão, e outros clubes também, mas aí já é a escolha, não, é aqui que eu quero porque é o clube da minha terra. Sim, e é aqui que se calhar vou acabar a minha carreira. Eu quis sempre ficar em Penafiel. Eu quando saio do Gil Vicente vim para Penafiel e depois nunca mais quis sair. Eu só saí porque senti que não me queriam aqui, isto é a verdade. E eu então procurei outro clube, que fui para as Aves, e depois quis voltar a Penafiel, e consegui voltar a Penafiel, abriram-me essas portas. Mas quando tu disse que não te querias aqui, não eram os adeptos, porque a relação com os adeptos de Penafiel sempre foi não, os adeptos sempre foram fantásticos. Massa associativa, ainda agora foram-te entregar umas camisolas sempre fui acarinhado, acho eu, em todos os clubes. Aqui para mim ainda é melhor porque estou em casa, não é? Então jogar em Penafiel e ser acarinhado pelos penafielenses para mim ainda é muito melhor. Daí o último jogo até fiz o golo e eu pedi desculpa aos adeptos, e eles, quem é adepto e quem sabe de futebol sabe que eu apenas não festejei, eu fui a correr para ir dar a camisola, e então, onde estava a minha mãe e a minha namorada, e então eu estava a dizer aos meus colegas de equipa, sai, eu não queria festejar. Isso é nítido nas imagens. E eu depois, quando dei a camisola, pedi desculpa, porque alguns até que não são do mundo e que podem ser até um bocadinho maldosos, podem achar que eu estava a festejar, mas eu nunca festejo. Os adeptos de Penafiel gostam de ti. Mas realmente o Penafiel, há uma passagem, depois também acabas por sair, porque eu lembro nessa altura que tu já pensavas, porque ainda crescia mais o mundo dos negócios, o teu pai também a pressionar-te porque anda para cá, precisa da tua ajuda, porque realmente começas também a teres o gosto do ginásio, do hotel, de estar com o teu pai na construção. Sim, eu começo a ter uma paixão muito grande pelo mundo empresarial. Tenho uma paixão muito grande por gerir pessoas, por criar valor nas empresas, e comecei a ganhar mais paixão por isso do que propriamente pelo futebol. Então não era uma decisão fácil de desistir do futebol, que eu faço desde sempre e não sei o que é a vida sem o futebol para a minha família e para mim,
mas já a minha paixão já estava a ser outra, já ponderava isto há 2, 3 anos. De há 2, 3 anos para cá que já estava, até que chegou a um ponto que no Natal falamos, eu disse pronto, é hoje, chega, vou terminar. Mas achas que esta fase também da pandemia, tudo isso também mexeu, acelerou porque... Sentiste que tinhas mais necessidade de estar perto dos teus negócios, dos teus colaboradores? Não, porque eu cheguei ao Varzim em janeiro, fiz um mês de janeiro e fevereiro, parou em março do campeonato, depois teve 5 meses parado. Depois quando voltou, eu tive muito tempo parado e eu aí pensei que ia desistir, mas depois que até abdiquei dos meus salários ao Varzim. Tinha dito que enquanto não houver futebol que eu não queria receber absolutamente nada. Tinha estado lá 2 meses e ia receber 7. Pois. Então abdiquei dos meus salários. E depois quando volto, queria começar, já estava a pensar em deixar o futebol. Sim. Mas volto e lesiono. E tive um mês parado, e então depois, quando vou outra vez reatar, ou seja, eu andei este ano, foi um ano muito difícil. Depois tive o Covid. Depois foi o Covid, não é? Depois tive Covid um mês em casa, e depois voltei agora em dezembro a treinar, e eu não me sentia também como eu estava. Agora em janeiro já me comecei a sentir melhor, que até fiz o golo, e até me estava a sentir melhor fisicamente, mas a decisão já estava tomada. Se me perguntares teve influência, não foi o que teve a influência maior, se calhar, sei lá, 3, 4, 5%. A influência maior foi o facto de estar apaixonado pela parte empresarial fora do futebol, pelo meu pai precisar do meu apoio e sentir as empresas cada vez estão mais fortes, o grupo está mais forte, e ele sentir que me tem junto a ele para dar continuidade e para eu, enquanto ele é novo, eu aprender tudo com ele, e isso é que me fez, é que foi os 95% da razão de eu deixar o futebol. Apesar do teu pai te dar força para ir para o lado dele, mas foi por trás, nós sabemos que ele estava sempre a torcer por ti no futebol e gostava que tivesse aquela garra e aquelas coisas todas, mas há uma pessoa muito especial, que é a tua mãe. A tua mãe acompanhou-te, se não todos os jogos da tua carreira, seja onde for. Sim. Chegou a ir à Madeira até quando foi o Desportivo das Aves. É verdade, a minha mãe acompanhou-me sempre, desde que quando eu comecei a jogar no Paredes, que me ia levar aos jogos às 9 da manhã, a minha mãe e o meu avô também, ia-me levar às 9 da manhã com frio desgraçado no inverno, e lá estava eu a jogar, ela na bancada, e depois teve presente na Liga dos Campeões na Rússia, foi ver o jogo à Rússia, depois esteve presente no meu último jogo, esteve presente na subida da divisão, na Madeira, nas Aves, ou seja, esteve sempre presente em casa e fora, nos bons e nos maus momentos, porque também tive muitos momentos bons, mas também tive momentos maus, e ela esteve sempre presente, sempre me apoiou, ela, como toda a minha família e a minha namorada também, sempre me apoiou, sempre esteve presente, porque isto de ser jogador de futebol também não é fácil, há pressão, há ansiedades, há stress, e eu tive um apoio muito, muito forte, ainda por cima tinha a parte dos negócios, tinha o futebol, isto mentalmente não é fácil gerir tudo. E como é que tu vais, agora sim, é a parte dos negócios, passou a principal atividade da tua vida profissional, mas não há aí uma paixão e não possas vir a ser ou treinador de futebol ou presidente até de um clube, até quem sabe aqui a União de Sport Clube Paredes, que é um clube também tão especial para ti, que também gostam tanto de ti. Vou-te dizer, eu ser treinador de futebol está completamente fora de hipótese. Eu ser presidente nos próximos tempos também está fora de hipótese. Agora, eu acho que um dia vou ser presidente de um clube de futebol. Acho que tenho essa convicção que paixão, um dia vou ser presidente de um clube de futebol. Vai-te pedir, né? Eu vou dizer porque... Seja Penafiel ou seja Paredes, porque são duas terras que tu não consegues, divides o coração, não é? No fundo juntas, não é? Como dizias para mim, Penafiel e Paredes... Minha casa metade é Penafiel, metade é Paredes, o riso para as duas cidades. Eu desde muito cedo, a minha infância, acompanhei o meu pai como presidente da União Sport Clube Paredes, e então eu acompanhava os estágios, eu estava presente no balneário sempre, eu ia, acompanhava diariamente, e aquilo mexeu comigo, ganhei a paixão pelo futebol aí, e acompanhava o que era ser presidente de um clube. E então, eu agora deixando a minha carreira, nos próximos anos quero preocupar-me com a empresa, preocupar-me em criar valor na empresa e em crescer a nível pessoal, mas acredito que daqui a médio e longo prazo
que poderá ser, não digo também claramente que o meu pai não me apoia absolutamente nada. Ele diz que, de ser presidente de um clube, não me apoia absolutamente nada. Ele diz que vai ser a pior coisa que eu vou fazer, porque não há nenhum presidente que consiga agradar a toda a gente e estamos sempre alvos da crítica. Mas eu acho que um dia até possa vir a cometer esse erro, não sei. Mas eu tenho essa vontade e acho que um dia, não para já, porque até os clubes estão muito bem servidos, tanto de Paredes como o de Penafiel. O Paredes está a fazer um trabalho fantástico e o Paredes tem vindo a crescer muito, e o de Penafiel também. O Penafiel é sempre um clube que anda ali a lutar pelos lugares cimeiros, também tem vindo a fazer um grande trabalho, por isso os clubes não estão a fazer um bom trabalho. Não pretendo para já, certo? Para já, só se a sociedade pedir. Rui, para mim é um gosto enorme. Na altura nós tivemos, e foste meu administrador no projeto Fórum TV, e na altura não tinhas tempo. Portanto, o Novo Canal continua aberta a porta para um dia, se quiseres ser administrador comigo, és sempre bem-vindo, porque foi uma pessoa que eu gostei e conheço bem o teu coração e sou-te muito grato. E parabéns pela tua carreira, porque és um exemplo para esses jovens todos paradenses e penafidelenses que sonham um dia chegar a um clube como tu chegaste, o Futebol Porto, e a carreira que tiveste. Obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado eu, Paulo, e é um gosto. Foi um gosto ter diria eu, um paradense penafidelense aqui num canal da Tâmega Sousa e Douro, em Paredes. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.